Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira santa, dia 14 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, os franceses Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que estão em campanha para o segundo turno na França, tentam capitalizar a crise da Ucrânia a seu modo, mas parece que nesse momento Marine Le Pen tem menos dificuldade para capitalizar a seu favor essa crise. Emmanuel Macron está meio que como charuto em boca de bêbado, como se dizia antigamente. Ele vai para um lado e vai para o outro e não sabe exatamente onde fincar o pé. Explico. Para Emmanuel Macron, seria muito fácil hoje defender uma grande intervenção ocidental na Rússia ou na Ucrânia para combater a Rússia. No entanto, as últimas palavras de Biden o colocaram em posição de alerta. Biden, eu disse ontem, no vídeo de ontem, acusou formalmente o Vladimir Putin de genocida. E isso quer dizer, evidentemente, que uma vez que Putin seja condenado na esfera internacional por genocídio, o Ocidente inteiro terá que tomar uma posição contra Vladimir Putin e o exército russo, o que dificultaria muito as coisas politicamente falando para Macron nesse momento. A França teria que se comprometer ainda mais com hostilidades em relação a Moscou, tornando-se ela própria um alvo. E isso é tudo que um político em campanha não quer. Não quer colocar-se frontalmente contra um inimigo poderoso em tempos em que os ânimos já estão exaltados. Então, Macron ficou com um pé no Ocidente e outro no Oriente desde ontem. Primeiro, ele disse que há, sim, crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Por outro lado, disse que não é possível levar a ferro e fogo as palavras de Biden. Aliás, não é o primeiro político a dizer isso. Nem Bill Clinton quis se comprometer, por exemplo, com a matança indiscriminada na Ruanda, considerando aquele país um país genocida, porque isso implicaria, claro, numa ação direta dos Estados Unidos sobre Ruanda e toda a África, por assim dizer, entrando já naquele entonces num conflito direto com a Rússia. Mas o fato é que Macron precisa de algum modo capitalizar as coisas, então está para lá e para cá como charuto em boca de bêbado. Ele desautorizou a fala de Biden, não obstante, continua dizendo que é sim preciso investigar os crimes de guerra cometidos na Ucrânia. Não deu em nada, ficou em cima do muro e já a sua oponente, Marine Le Pen, foi bastante incisiva. Ela quer tirar a França da OTAN e apoia hoje uma separação da Ucrânia em dois estados, aos moldes da Coreia. Fazer com que parte da Ucrânia pertença à Rússia e a outra parte pertença ao Ocidente. É uma posição, ainda que polêmica, mas isso favorece, sim, ao eleitor indeciso. Ele pode optar por quem tem uma opinião formada neste momento. O Ocidente já está pelas tampas com as tentativas de implantação do governo mundial, e isso pode ajudar Marine Le Pen. Não que de repente todo mundo passou a morrer de amores por Vladimir Putin. Mas, por outro lado, olhando para os líderes ocidentais, o que o povo sente mesmo é asco por uma política tão injusta e por uma censura tão indisfarçada que é exercida hoje no Ocidente. O Ocidente está sendo afogado pela política do politicamente correto e, ao mesmo tempo, vê restrições à sua liberdade cada vez maiores impostas por governos que só pensam no nosso bem-estar. Todos os líderes ocidentais estão desgastados
E alguns europeus já olham para a Rússia como um possível navio quebra-gelo, capaz de quebrar o gelo do globalismo e impor, quem sabe, à força, um novo bloco econômico, cultural, espiritual também, por que não dizer, com o retorno de alguns valores cristãos para fazer frente a este modelo globalista implantado na Europa. É por isso, por exemplo, que a Rússia tem se saído fortalecida em alguns aspectos, ainda que pareça enfraquecida. Eu ontem sugeria que a Rússia sai muito fortalecida da guerra econômica. A tentativa da União Europeia e dos Estados Unidos de tornar a Rússia proscrita do mercado financeiro internacional, eu tenho sustentado aqui neste canal, foi um tirambaço no pé. E não estou sozinho. Ontem, por exemplo, um ex-parlamentar, ou melhor, um ex-diplomata britânico, o senhor Alastair Crooke, disse exatamente o que eu venho afirmando aqui neste canal. Ele, numa matéria publicada no Cultura Estratégica, disse que a tentativa de tirar a Rússia do mercado financeiro internacional pode colocar o mercado financeiro do Ocidente abaixo. Na sua matéria, ele diz o seguinte: o Ocidente estava certo que seu plano frustraria completamente os esforços da Rússia para salvar o rublo que afundava. E nem se preocuparam em consultar o Federal Reserve. O que se seguiu foi o lançamento inadvertido do sistema financeiro ocidental em seu fim gradual. Os falcões russofóbicos de Washington brigaram estupidamente com o único país, a Rússia, que tem as commodities necessárias para governar o mundo e desencadear a mudança para um sistema monetário diferente. E este evento monetário também mudará a dinâmica geopolítica. Ao confiscar suas reservas, diz ele, Washington estava, na verdade, dizendo a Moscou o seguinte: os dólares estão excluídos das suas negociações. Vocês não poderão comprar absolutamente nada com dólares. Se assim for, então, pergunta ele, qual seria o sentido da Rússia manter dólares? O fim do movimento americano e da União Europeia estava traçado, já era, portanto, inevitável. A Rússia venderia seu gás por rublos, o que, de fato, passou a vigorar a partir do dia 2 deste mês. Mas, diz ele, aqui foi introduzida uma reviravolta maquiavélica. Jogando os dois lados da equação, vemos o seguinte: vinculando o rublo ao ouro e, em seguida, vinculando os pagamentos de energia ao rublo, o Banco da Rússia, o Banco Central Russo, alterou fundamentalmente todos os pressupostos de funcionamento do sistema de comércio global, ou seja, substituindo dólares fiduciários nominais por uma moeda sólida lastreada em commodities. Mas, diz ele, o Banco Central da Rússia fez ainda duas coisas importantes em termos de geoestratégica. Adicionou um piso de preços, e menos notado, e tirou outro piso de preços. O banco acrescentou um piso de preço ao ouro, ou do ouro, prometendo comprar ouro a uma taxa fixa. Por outro lado, tirou o piso do dólar. Os produtores de energia do Oriente Médio veem claramente para onde isso está indo. A Rússia, ao vincular o rublo ao ouro e a energia ao pagamento do rublo, está iniciando um processo de vinculação do preço do petróleo ao preço do ouro, o que parece óbvio. Isso constitui a revolução silenciosa. O ouro se torna provisoriamente a moeda de reserva neutra, aguardando o desenvolvimento de uma ainda mais ampla.
Este, então, é o terceiro tirar, ou tirar o teto ou o piso, melhor dizendo. Segundo o autor, isso inicia a separação das bolsas de mercadorias lideradas pelo papel dos Estados Unidos, que o Ocidente manipula para manter um controle sobre os preços das commodities e do ouro, e dá potencialmente um horizonte completamente novo para os países produtores de petróleo, leia-se OPEP e OPEP mais um, por exemplo. E aqui, para finalizar essa parte, está o ponto X da questão. Se os títulos do Tesouro e os dólares mantidos pelo Fed de Nova York estão sendo evitados, então o que se tornaria a reserva natural do valor? Bens, commodities, é óbvio, diz o autor da matéria. Por que isso é tão revolucionário? Pergunta ele. Porque em uma era de interrupções de fornecimento, interrupção de alimentos, de fornecimento de alimentos e guerra, o Ocidente não terá mais acesso a commodities baratas. Os funcionários do time norte-americano de Biden talvez devessem ter se dado ao trabalho de consultar o Fed antes de colocar a Rússia numa saia justa no mercado financeiro internacional. Eles, ironicamente, não apenas assustaram outros detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e dólares de reserva, quando apreenderam as reservas russas, mas o fizeram justamente no momento em que a aflição nos Estados Unidos está em alta e os títulos estão sendo evitados a todo custo. Bem, se você já pressentiu a derrocada da economia ocidental, espere por outro artigo importante, este publicado no dia de hoje por Martin Armstrong. Este é um economista bastante polêmico. Ele chegou a ser preso em algum momento por ter sido julgado culpado por arrecadar dinheiro de japoneses para um fundo de pensão e desviar o tal fundo. Mas ficou famoso, sobretudo, por criar um esquema matemático para prever crises, ou seja, um modelo matemático para as finanças. Isso você encontra na internet rapidamente, basta clicar o nome de Martin A. Armstrong. Ele ficou famoso, portanto, por um modelo chamado modelo de confiança econômica, que estabelecia uma teoria do ciclo econômico, propondo que ondas econômicas ocorriam a cada 8 anos e meio, ou 3.141 dias, o que é aproximadamente π vezes 1000. No final de cada ciclo haveria, portanto, uma crise, após a qual o clima econômico melhoraria até o próximo ponto de crise de 8 anos e meio. A teoria era baseada em uma lista de pânicos financeiros históricos, que compreendia os períodos de 224 anos. E houve, portanto, então, neste levantamento, 26 crises econômicas em 224 anos, entre os anos de 1683 e 1907, o que serviu de base para a teoria ou modelo de confiança econômico de Armstrong, produzindo uma frequência de aproximadamente 8,6 anos entre uma crise e outra. Ou melhor, entre uma crise, um bem-estar econômico e depois uma nova crise. Armstrong concluiu que uma onda de 8 anos e meio movia-se através de ondas maiores, aumentando em intensidade, chegando a 6 ondas de 8 anos e meio, construindo uma grande onda longa de 51 anos e meio. E, portanto, tudo isso acabou se verificando na prática, tornando Armstrong bastante famoso.
Eu fiz questão dessa introdução porque o que Armstrong publicou hoje é ainda mais explosivo, mas ele, embora tenha sido preso, tem sim muita credibilidade nesse momento quando fala em crise econômica. Porque uma coisa é o Armstrong, que pode eventualmente ter lesado alguns de seus contribuintes, e outra é o Armstrong, estudioso de ciclos econômicos. É este último que fala hoje sobre uma tentativa desesperada do Ocidente, entenda-se Estados Unidos e União Europeia, de criar uma grande guerra para encobrir os seus desastres, principalmente econômicos. No seu artigo, ele diz o seguinte: o que eles, a América e a União Europeia, estão tentando fazer é cutucar deliberadamente o urso, está se referindo à Rússia. Eles estão aumentando a pressão sobre quase tudo debaixo do sol. O Ocidente precisa de uma terceira guerra mundial. Eles só precisam disso. Bem, aqui ele explica então por que o Ocidente quer uma terceira guerra mundial. O verdadeiro problema é que eles foram para taxas de juros negativas em 2014 na Europa. Eles foram incapazes de estimular a economia e a economia keynesiana fracassou completamente. Eu diria que isso é má gestão do governo em escala global. O problema é que os bancos centrais não têm controle sobre a economia. Além disso, esse tipo de inflação de hoje é substancialmente diferente de um boom especulativo. Esta inflação de hoje é baseada na escassez. Bem, aqui ele cita o problema do Covidão. Quando os produtos começaram a faltar, veio então o desespero de comprar algo porque poderia ser a última vez que este algo estivesse disponível. Ou porque a pessoa poderia estar em lockdown, proibida de sair de casa, ou porque o produto não voltaria à prateleira. Então houve um consumo desesperado. E aqui eu lembro de gente enchendo vans com papel higiênico. Pois é claro que isso estimula uma escassez e, portanto, uma disparada de preços. Ele chama isso, então, de estratégia estúpida. Bem, continua dizendo que o que temos agora na Europa é o problema dos juros negativos. Os juros negativos acabou com todos os fundos de pensão. Portanto, eles precisariam hoje de 8% de juros positivos, claro, para empatar o jogo. No entanto, não existe fundos de pensão na Europa que sejam solventes nesta fase em que vivemos. E é aqui que está a bomba atômica econômica, segundo Armstrong. Ele fala que na Europa não há mais fundos de pensão solventes. O que é fundo de pensão? Grosso modo, é aquela contribuição do funcionário junto com a empresa num fundo para depois, já aposentado, esse funcionário receber mensalmente a sua aposentadoria. Fundos de pensão podem ser privados e, no caso europeu, é mais especificamente disso que se trata. Acontece que esses fundos de pensão deixaram de ser atraentes, segundo Armstrong, por conta do zero ou do juro zero, da taxa de juros zero. Os fundos de pensão que aplicavam em renda fixa para não correr risco deixaram de aplicar em renda fixa. Muitos aplicaram em commodities ou então papéis na bolsa, mas de altíssima volatilidade, até desistirem também deste processo por conta dos riscos. E aí quer dizer que, em bom português, os fundos de pensão desapareceram. Bem, para corroborar tudo isso, eu encontrei uma matéria muito esclarecedora publicada pela Bloomberg no dia 7 de outubro de 2019, antes do
Covidão. A matéria dizia o seguinte, tudo isso corroborando com as palavras de Armstrong hoje. Em 2012, o mercado de pensões melhor administrado do mundo teve de ser socorrido pelo governo dinamarquês. A página está atualizando, desculpem. Teve que ser socorrido pelo governo dinamarquês para ajudar a controlar os crescentes passivos. Era a época das taxas de juro positivas. 7 anos depois, com juros agora bem abaixo de zero, até o sistema de pensões da Dinamarca, de 440 bilhões de dólares, diz que o mercado se tornou tão difícil que pode ser o momento de fazer mudanças nas regras europeias. Isso em 2019. Henrik Munk, consultor sênior da Associação de Seguro e Pensão da Dinamarca, diz que a maneira como os passivos são calculados atualmente pode causar uma espiral negativa, forçando os fundos a continuarem comprando ativos de baixo risco, o que diminui os rendimentos e aumenta ainda mais o valor dos passivos. Ou seja, para não correr risco de perder todo o investimento numa ação volátil, então os fundos de pensão acabaram se fixando em rendas, sem muito risco, porém sem nenhum rendimento substantivo. Nesse caso, o contribuinte ou o funcionário que contribuía mensalmente, sendo descontado do seu salário mensalmente um percentual para a sua aposentadoria, poderá ver lá na frente que não existe a tal aposentadoria. Só que nesse caso nós estamos falando de milhões de pessoas, milhões de europeus que amanhã descobrirão que perderam tudo por conta da economia globalista comandada por tecnocratas da União Europeia e por gente como o Fed norte-americano, por exemplo, que comanda o Fed nos Estados Unidos. Resumo da ópera. O autor da matéria disse aqui que é possível sim que os tecnocratas, aqueles que comandam desde as sombras o governo mundial, tenham aplicado e arquitetado e aplicado o maior golpe financeiro da história, que afeta a vida de milhões de pessoas, não só no continente europeu, mas outros países, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, etc. Se de fato os donos do mundo, por assim dizer, arquitetaram o maior crime financeiro da história, eles agora, para evitar a fúria do povo, para evitar que esses problemas resultem em convulsões sociais por toda a Europa, estariam, quem sabe, apostando numa guerra de escala infinitamente maior, tudo para encobrir as suas falcatruas. E aqui é preciso considerar o seguinte: a pandemia trouxe alívio a muitas folhas de pagamento, por assim dizer. Aliviou, por exemplo, a carga previdenciária de muitos países europeus, porém por um período muito curto, muito pequeno. Pode ser que, se este golpe financeiro tenha ligações com a pandemia, esta não deu os resultados esperados e agora o problema encoberto é ainda maior. Ele já é visível debaixo do tapete. Então o desespero pode ter batido a porta dos tecnocratas europeus e do governo de esquerda norte-americano, que estão fazendo de tudo para jogar gasolina na fogueira. Dá muito bem para entender. Aliás, uma profecia de Nossa Senhora, a profecia de La Salette, dizia que o italiano lutaria contra o italiano, o francês contra o francês. Dá muito bem para entender se
amanhã ou depois, franceses, italianos, alemães perceberem que não tem aposentadoria nenhuma, que foi tudo um grande golpe, uma grande farsa. É muito provável, sim, que a convulsão estoure em toda a Europa e se espalhe por outros países. Tudo isso ainda a se verificar, mas faz sentido. Faz muito sentido. Afinal, estamos buscando uma explicação do porquê, dia sim e outro também, Biden aumenta a temperatura da crise com suas falas, entre aspas, desastrosas. Pode ser que tenha método. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser, e não esqueça, você que é membro do canal, hoje ainda eu coloco um vídeo explicando aquela citação que eu fiz a Kiev como capital da Rússia no ano 1000 e a entrada do cristianismo em todo o continente russo, por assim dizer. Eu espero vocês, até depois.